Olá, pessoal da IB Metrô. Um prazer poder falar com todos. É uma alegria também saber do surgimento da comunidade e que em torno do Evangelho ela possa florescer e gerar vida. E que o Senhor possa abençoar muito vocês. Obrigado, Renato, pelo convite. A mim me coube a parábola do bom samaritano. Quem somos nós? Eu me lembrei de um filme, o Renato me falou sobre os filmes ou os temas. O filme de Selton Mello, O Palhaço, em que ele tinha uma dificuldade de compreender quem ele era. Tem várias histórias dentro de uma mesma história, né? Mas essa talvez seja uma da sua identidade, né? Se você não assistiu, assista. E tem uma frase que eu gosto muito ali, quando ele está assim meio sem saber quem ele é, ele se lembra de uma frase que uma pessoa ensinou para o seu pai e o seu pai ensinou a ele, dizendo: o rato come queijo, o gato bebe leite e eu sou um palhaço. E ele, depois de dar algumas voltas, descobriu que a vocação dele era ser palhaço de um circo. E assim como o rato come queijo e um gato bebe leite, essa é a minha vida. Vamos então à parábola do bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Isso aqui acontecia sempre. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ele citou Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Era um intérprete da lei, poderia ser um escriba, poderia ser um fariseu, e conhecia o texto. E também disse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele citou Levítico 19, 18. Estava na boca dele a resposta, já com uma boa interpretação, né? Então Jesus lhe disse: Bom, então você respondeu corretamente. Faze isso e viverás. Porque Jesus havia dito que a nossa vida e a lei se resumia a apenas duas sentenças: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a você mesmo. Então você já descobriu, pronto. Próxima pergunta, quem é o próximo? Mas ele vem e fala: não, mas peraí, pô. Diz o texto que ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Misericórdia. A palavra chesed ou chesed, eu não sei a pronúncia correta do hebraico. Talvez a palavra mais importante do Antigo Testamento significa graça, misericórdia de Deus. Uma palavra muito importante na vida, no cotidiano e na espiritualidade do povo judeu. Quem é o próximo? O que usou de misericórdia. Então você conhece a lei e a misericórdia. Então faça igual.
Por que eu me lembrei dessa frase do filme O Palhaço, de Selton Mello? Porque é um momento em que na vida nós nos encontramos conosco mesmo, com coragem, com sinceridade, com humildade, prontidão, submissão, compreendendo nossas vocações, descobrindo nossos pecados, aqueles que já sabíamos, mas tentávamos esconder, e deixando que de verdade aflore aquilo que o Espírito de Deus plantou em nós, capacidades que Ele também nos deu pela sua graça, e a vocação, o chamamento que Ele nos fez, e um dia podemos ouvir a sua voz. E a luta contra nós mesmos será, não digo eterna, porque na eternidade estaremos com Ele, mas será durante o tempo em que estivermos pisando nesse chão, ela existirá. E eu fiquei pensando em toda esta cena, quem é quem nessa cena? Sempre que nós lemos a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, quando vemos aqueles grandes milagres, as vitórias de Davi, as vitórias de Josué, o Sansão que venceu os filisteus, o Elias que fez descer fogo do céu, o Eliseu que tinha a porção dobrada do espírito de Elias, vai falando aí os profetas. Sempre que nós lemos essas histórias que têm grande relevância na nossa fé, e ouvimos uma pregação, sempre o pregador tenta encaixar você dentro da história. E geralmente você é o mocinho, não o bandido, né? Entre Davi e Golias, ele vai pregar que você é Davi, é lógico, né? Entre a cidade perversa de Jericó e Josué, você é o Josué. Entre o exército dos midianitas e o exército de Israel, você é o de Israel, é lógico. Entre Acabe e Jezabel e Elias, você é Elias, né? E nós adoramos isso porque essa pregação massageia o nosso ego e faz com que a nossa fé cresça, acreditando que sempre nós somos os bonzinhos. Mas olhando para esse texto, não acredito que Jesus tenha proferido essa parábola para que eu viesse aqui hoje dizer esse tipo de coisa que eu vou dizer. Ele fez isso para dizer quem era o próximo daquele intérprete da lei, mas eu vou pedir licença para, já que estamos no meio de temas cinematográficos, dar uma teatralizada na coisa. O intérprete da lei. Você acha que você se encaixa no intérprete da lei? Muitas vezes nós somos o intérprete da lei. Chegamos até Deus e dizemos o que nós precisamos fazer para ganhar tal coisa. O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna, no caso foi a sua pergunta. Mas até para a vida eterna, até para a salvação. Aliás, pergunta que eu respondo sempre, a gente pode perder a salvação? Por que você está perguntando isso? Ah, porque eu pequei. Então você acha que você fica bonzinho, você ganha. Você fica ruinzinho, você perde. Nós temos esse jogo de méritos e de avaliações de Deus e não conseguimos crer na graça. E aí chegamos até Jesus, sabendo que nós temos um punhado de pecados e um monte de tropeços, e dizemos, o que eu preciso fazer? E achamos que talvez eu esteja escondendo dele, e ele possa dizer, faça uma reza, uma oração, e ele nem saiba do meu pecado, mas ele sabe tudo. Quantas vezes eu e você somos o intérprete da lei? E dizemos, Senhor, o que o senhor acha? Não. Ele vai dar de ombros e dizer, o que está escrito? Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. O que você está me perguntando? Você já sabe. Quantas vezes somos o intérprete da lei e perguntamos para Deus coisas que nós já sabemos? Sabe quando alguém me pergunta, nós que somos evangélicos, podemos fazer tal coisa ou podemos fazer outra coisa? Eu sempre digo, claro. Você pode fazer o que você quiser. Você pode matar, roubar, adulterar. Claro que tem as consequências disso, mas quem disse que você não pode? Você pode fazer o que você quiser. Não, mas será que Deus vai gostar? Essa é a sua preocupação?
Sua preocupação é se Deus vai gostar ou não vai gostar, porque você acha que os teus méritos vão conquistar mais bênçãos, e se você fizer mais coisas certas, Deus vai te dar mais coisas abençoadas, né? Você está na barganha. Então você quer fazer tudo o que é certinho. Você não está muito interessado que ele mude você. A pergunta não é se fazer isso é certo ou errado. A minha pergunta é por que você quer fazer tal coisa se você é um servo de Cristo? Se você ama mesmo a Deus, por que você fica no pode e não pode? Jesus disse, você já sabe, ame a Deus e ame o próximo. Deixe que essa misericórdia entre em você, o que você precisa, mas eu não quero misericórdia em mim. Eu quero as regras. Eu quero saber o que eu tenho que fazer para ficar de bem com ele. E, obviamente, se eu conseguir enganá-lo, melhor ainda. Porque quando Jesus diz, é isso mesmo, você já sabe o que tem que fazer? Bom, se eu já sei e eu sei que não faço, se eu já sei e sei que não tenho, eu preciso dar uma desculpa e me justificar. Mas não é bem assim, eu conheço essa lei. Não, eu conheço, claro, amar a Deus, amar o próximo. Sim, 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 eu sou o intérprete da lei. Estamos aqui conversando nós dois, ó, Rabi, nós dois aqui, tamo junto, hein? Aê, tamo junto, é nóis, é nóis, é nóis. Mas como eu continuo me achando acusado, porque quem vive por regras e por leis, e não por uma transformação verdadeira, está sempre acusado. Paga, paga, paga pelo que nunca vai ter. Esse é o ambiente da lei. O ambiente da graça é ter, o que eu não consigo pagar. Então ele se justifica, não, sabe o que é? Na verdade, eu até sei a lei, claro, conheço tudo. Aqui eu tenho uma dúvida, quem é meu próximo? Como nós somos hipócritas. Dentro dessa parábola eu acho que na maioria das vezes nós somos esse escriba. Na maioria das vezes. Sabemos o que deve ser feito e não fazemos. Sabemos que temos que ter uma transformação interna e não temos. Sabemos que não é de fora para dentro, é de dentro para fora, mas nós não praticamos. Sabemos que precisamos de arrependimento, mas não nos arrependemos. E sabemos que Deus requer de nós um coração transformado, mas nós não queremos. Nós queremos ter uma vida religiosa, onde a gente vai à igreja, cumpre nossos rituais, pagamos os nossos sacrifícios e fazemos nossas orações. E aí Deus fala, muito bem, você fez bonito, eu vou te abençoar e você não vai morrer. Na maioria das vezes nós somos esse hipócrita. Aí Jesus conta uma parábola de que certo homem ia de Jerusalém para Jericó e foi pego por salteadores. Sabe que o Império Romano construiu muitas estradas que interligavam todas as cidades debaixo dos seus domínios e com demarcações e com distanciamento, e isso foi muito bom para o desenvolvimento do mundo da época, e sem dúvida nenhuma, até as viagens de Paulo, ele se utilizou dessas estradas. Jesus, quando se coloca na estrada junto com aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, ele se coloca junto deles, lembra? Andavam juntos. Nas estradas eles costumavam andar juntos, pelo perigo de cair nas mãos de salteadores. Estou indo para um lugar, estou aqui nessa estrada. O pavimento era com pedras, não era como hoje esse asfalto maravilhoso que a gente tem em São Paulo. Era algo muito pior. Mas eles andavam juntos. Quando viam que alguém vinha andando, ele se aproximava, posso ir junto com você? E por conta dos salteadores. Até por isso que os dois discípulos a caminhos de Emaús não acharam nada estranho Jesus, que eles não reconheceram que era Jesus, se aproximar deles, porque era comum alguém dizer, posso andar junto com vocês? Vamos andar em grupo que é menos perigoso. Mas aqui o que diz essa parábola é que ele estava indo sozinho de Jerusalém para Jericó, e aí vieram salteadores, a gente não tem o detalhe, mas ele foi espancado, roubaram tudo que ele tinha, ele ficou semi-morto. E aí passou um sacerdote, olhou, deu a volta, passou um levita, olhou e deu a volta. Na maioria das vezes nós somos esse hipócrita que fica fazendo perguntas porque queremos fazer direitinho para Deus gostar da gente, porque somos os mais bonitinhos, e quando somos mais abençoados é porque somos melhores do que os outros na nossa competição do campeonato religioso de abençoadores que recebem mais bênçãos, e os que cantam mais, os que pregam mais bonito, os que são mais espirituais. Mas Jesus nunca ocupa o lugar desse intérprete. Ninguém jamais falou como ele no final do Sermão do Monte. As pessoas estavam maravilhadas porque ele falava com autoridade que os escribas e fariseus que interpretavam a lei absolutamente não tinham. Portanto, nós muitas vezes somos esse intérprete da lei, mas Jesus nunca o é. Às vezes nós somos o sacerdote. Por vezes nós somos o sacerdote.
O sacerdote é aquele que é da linhagem dos saduceus, trabalha no templo, faz parte da aristocracia, ou pelo menos está ligado a ela, da aristocracia judaica, que é alimentada pelo império, que já tem um controle sobre a escolha do sumo sacerdote, já não é mais uma questão de linhagem ou de escolha de Deus ou de unção e capacitação do Espírito, é uma decisão política. No dia do julgamento de Jesus tinham dois, né? Sogro e genro, Anás e Caifás. E João Batista, que era filho de sacerdote, estava do lado de fora, então a política era muito grande. Então esse cara, ele não tinha muito a ver, pelo que Jesus mostra nessa parábola, pelo menos esse sacerdote, com o verdadeiro Hesed, com a verdadeira misericórdia. E como não tem ninguém olhando e não tem ninguém vendo, e o que eu faço também é para Deus ver, e eu faço, e a minha vida religiosa se resume ao que acontece dentro do templo, e dane-se, esse cara tá quase morrendo mesmo, daqui a pouco ele morre, que Deus te dê uma boa hora, passo rápido, porque eu tenho também que ir para o templo, que eu tenho meus afazeres lá. Muitas vezes nós somos o sacerdote. Se na maioria das vezes somos aquele intérprete, talvez na segunda maioria das vezes, em segundo lugar, nós somos sacerdotes. Nós adoramos ser religiosos, adoramos a posição religiosa, adoramos falar de Deus e sermos reconhecidos, bajulados e reverenciados como servos do Senhor. O que a gente não gosta é de pôr a mão na massa, é de arregaçar as mangas, é de consagrar nossas vidas. Aliás, o sacerdote, bem como o levita que veio depois dele, são da linhagem de Levi, e se você se lembra, a tribo de Levi não tinha herança na terra. A terra foi dividida em 12 tribos, mas a tribo de José se dividiu em Efraim e Manassés. Por isso tinham 12 tribos, mas uma delas, que era a 10ª, que seria a 12ª se José não tivesse tido sua tribo dividida em duas pelos seus 2 filhos, seria Levi. Mas a palavra de Deus, a tribo de Levi, é que os levitas não teriam herança na terra, a herança deles seria o Senhor. Eles viviam em função do povo, eles viviam para Deus e para este povo, trazendo as ofertas do povo a Deus, levando as orações do povo a Deus, levando o pecado do povo a Deus e trazendo da parte de Deus para o povo o alívio, trazendo da parte de Deus para o povo a leitura da lei e o ensino. Aliás, o povo é o principal alvo. Depois de amar a Deus sobre todas as coisas, o sacerdote deveria pensar exatamente em quem estava caído. Ele não tinha nada melhor do que fazer naquele momento a não ser cuidar daquele homem que estava caído semi-morto, fosse ele quem fosse. Mesmo que fosse um estrangeiro, porque para o judeu, os 4 vulneráveis do ensinamento de Deus era a viúva, o pobre, o estrangeiro e a viúva, o pobre, o estrangeiro e o órfão. Bem na pregação de vocês eu ia esquecer. Então, mesmo que fosse um estrangeiro, e Deus dizia, cuide bem do estrangeiro, porque você já for estrangeiro no Egito, sabe como esse negócio é ruim, vocês cuidam deles aí. Mas não tem ninguém vendo. Nossa religião só serve dentro das 4 paredes. Nossos aleluias só funcionam para os nossos irmãos verem. E o nosso jeito de viver só faz sentido para quem está dentro da caixinha, nos bajulando, puxando o nosso saco, para dizer, você é abençoado, você é uma pessoa ungida de Deus, ou você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E aí nós nos enchemos de orgulho, porque a nossa vida e a nossa fé só faz sentido dentro das 4 paredes. Quando saímos dali, nossa voz não faz uma gota de sentido dentro desse mundo caótico, perdido, que ruma para o fim. Por muitas vezes somos esse sacerdote. Jesus não é mais. Jesus jamais seria. Não. O livro de Hebreus diz, o escritor de Hebreus diz que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ao mesmo tempo em que ele também é o sacrifício. Ele é o sacerdote que apresenta o sacrifício e ele é o próprio cordeiro que está sendo sacrificado. Não, Jesus nessa história jamais seria esse sacerdote. Na verdade, Jesus é o primeiro a estender a mão como aquele que diz, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que ele se esvaziou, tomou a forma de servo, deixou o seu lugar, se transformou num de nós. Ele encarnou para que pudéssemos ver a sua glória como a do unigênito do Pai, e a si mesmo se entregou. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, reconciliando consigo todas as coisas, e quando
tudo estiver debaixo dos seus pés, ele vai oferecer de volta ao Pai, e assim nos ensina o Evangelho. Nós muitas vezes somos esse intérprete, Jesus nunca seria. Esse sacerdote, em segundo lugar, talvez seja a maior incidência. Por vezes nós somos, mas Jesus nunca seria. Terceira hipótese de nos enxergarmos nessa história, já que o rato come queijo e o gato bebe leite, quem nós somos? Somos os levitas. O levita não era o cara que cantava, né? Ele era da tribo de Levi. De alguma maneira, ele tinha algum ofício dentro desse ambiente sacerdotal. Pode até ser que de verdade fosse alguém da descendência de Asaf e que cuidava também da música. Pode ser, os cânticos eram parte importante dentro do culto judaico. Não temos essa informação, mas sabemos que ele também tinha uma vocação porque era da tribo de Levi. Ele também passou por ali. Mas sabe como é que é, né? Tem ensaio, tem reunião na igreja, tenho que apresentar relatório do meu pequeno grupo, da minha célula. Eu preciso ter um encontro para a gente definir como é que vai ser o acampamento. A gente tem muitas reuniões, tem muito planejamento que a gente tem que fazer para os próximos 365 anos, porque a gente já deixa tudo pronto, né? Para que Deus não tenha trabalho, nem o Espírito Santo precise fazer nada. A gente deixa tudo planejado e organizado. Então você vai me desculpar, você está aqui caído, mas eu tenho muitas tarefas dentro da igreja. Não vem me dizer que o Senhor mais importante é cuidar dele ou ir para a igreja? Acho que em terceiro lugar, a maior incidência nossa está aqui nesse cara. Os levitas. Como a gente gosta dessa coisa de trabalhar na igreja. Não estou dizendo que seja errado, não tem nada errado. Não tem nada errado com isso. Só nos esquecemos que a igreja não são quatro paredes e que nosso ministério vai muito além daquelas portas e daquelas janelas. Ali a gente passa 1h30, 2 por semana quando a gente vai ao culto, ou quando temos muitos relatórios, estamos cheios de trabalhos eclesiásticos, um pouco mais. Mas os outros 24 ou 30 dias do mês, ou 22 se tirarmos os fins de semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós estamos convivendo nesse mundo e nosso ministério não faz um pingo de sentido. Mas lá dentro a gente canta, sapateia, trabalha e saímos porta afora cheios. Mas cheios porque eu trabalhei para Deus. Tô cansado, passei o domingo na igreja. Os relatórios que eu tenho que fazer, tenho que entregar para o meu líder, tenho que fazer a multiplicação. Nós temos uma meta e meta e meta e meta e meta. Meta uma coisa na sua cabeça. Tudo isso pode ter lugar na sua vida, mas nada é mais importante do que aquele que está ali caído. Na praia, Jesus disse: Pedro, vamos dar uma volta. Pedro tinha traído Jesus, né? Lembra? Negou Jesus 3 vezes. E Jesus diz: Pedro, você me ama? Sem entrar no grego. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, conclusão, se você me ama, você quer que eu faça alguma coisa para provar que eu te amo, Senhor? Porque eu decorei vários versículos, não sei se você sabe, eu queria até mostrar uns PowerPoints que eu fiz de um curso lá na igreja. Não, relaxa, guarda isso aí. Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Tá bom? Vai ser fácil. Fácil. A gente vive dando a volta. Segunda vez, Pedro, você me ama? Caramba, acho que ele já perguntou isso, hein? Não tem ninguém aqui, estou só eu e ele dando uma volta aqui na praia, achando umas conchinhas, moendo o pé na água, segurando o chinelo na mão. Mas acho que esse negócio de morre, ressuscita, deve ter atrapalhado a memória. Nem vou falar para ele que ele já perguntou. Sim, senhor, claro. Lógico que eu te amo. Quer que eu cante uma música? Eu fiz um louvor que vai marcar a minha geração. Não, se ele for pelo menos sincero para os teus dentes, já está servindo. Não se preocupe com essa geração. Jesus, eu não aguento esse papo. Desculpe, vocês da IB Metrô. Eu
Nem lembro se eu tomei meu remédio hoje, talvez não. Quer que eu canto para você ver como eu te amo? Porque eu gosto de ir para a igreja para cantar, para dizer para Deus que eu amo. Não precisa. Você não é muito afinado, Pedro, relaxa. Eu só quero que você apacente as minhas ovelhas. Aí quando Jesus pergunta a terceira vez, Pedro cai em si. Eu pisei na bola, eu neguei. Jesus, o senhor sabe tudo. Caramba, minha vida acabou. O que eu tenho que fazer de certo para herdar a vida eterna? Aí a gente se transforma no escriba de novo, no intérprete da lei. O que eu tenho que fazer de bom? Relaxa, Pedro. Eu sabia que você ia negar desde que o mundo é mundo, antes do mundo existir. Você não é salvo porque você fez certinho. Apesar de que consertar o erro é uma premissa daquele que crê em mim. Mas tá tudo certo. Você me ama? Amo. Quer que eu faça alguma coisa, Senhor? Quer que eu corte os pulsos? Quer que eu raspe o cabelo? Quer que eu faça uma penitência? Eu posso fazer uma corrente sem quebrar de 40 dias, indo na igreja, dando oferta especial, passo no corredor dos 318 do Universal, ponho até o chapéu do Valdemiro. Não precisa, Pedro. Relaxa. Posso na Conde de Sarzedas comprar um marquinho, uma menorá, um mezuzá, um candelabro, até um perfume da Jequiti. Não precisa. Se você me ama, relaxa, eu te perdoo, mas apacenta as minhas ovelhas. Ama quem eu amo. Cuida de quem eu cuido. Foi para isso que eu vim. Tá vendo essa multidão? Eles estão cansados, aflitos, famintos, como ovelhas que não têm pastor. Peçam ao Pai para que mande mais trabalhadores para a seara. Isso está em Mateus capítulo 9, 36. Faz isso, Pedro. Você agora existe para cuidar dessa gente. Mas nós não entendemos isso. Nós preferimos juntar o sacerdote junto com o levita e junto com o intérprete da lei e ficarmos debatendo numa sala de aula do seminário se nós devemos crer na missão integral, se não devemos, se nós devemos primeiro pregar e depois fazer o bem, quem está certo, se é o John Piper ou se é o René Padilha, aí falamos de Lausanne, aí ficamos 3 anos estudando, lemos os livros de missões, não sabemos se a nossa missão tem um fundo calvinista, puritano, sabatista, estudamos a história da missão, e é muito bom fazer isso. Li 3 vezes Missão Transformadora do David Bosch, conheço todos os paradigmas, ótimo, você deve ler. Mas o cara continua, já morreu, né? Chega lá, só tem os ossos. Pode pôr numa caixinha que até economiza jazigo. Nós somos um bando de hipócritas. Adoramos as teorias, adoramos as reuniões, mas não estamos nem aí com o próximo. Acho que é por isso que a gente gosta de apoiar candidato, seja de esquerda, de direita, de centro, destro, chuta com as duas, cabeceira. Tô um pouco me lixando para que lado esse cara pende. Nós adoramos sistemas. E adoramos lançar sobre eles a nossa vida e ter a nossa satisfação dentro desses ambientes que são religiosos, porém idólatras. Jesus jamais seria como aquele levita. Ele não se enquadraria naquilo. Nós nos enquadramos no intérprete da lei. Nós nos enquadramos muito no sacerdote. Nós nos enquadramos muito dentro do caso do levita. Jesus não. Aí o texto diz que aquele cara estava ali caído, arrebentado. Nós também nos enquadramos nesse caso. Tem dias que nós estamos caídos e arrebentados. Tem dia que nós estamos destruídos e massacrados. Sim, existe cristofobia. Não do jeito que foi dito aqui no nosso país, mas existe. Países que perseguem cristãos, sim. Países muçulmanos, na Índia, na Ásia, no Oriente Médio, na África, tem muitos. Aqui, na Colômbia. Nossa igreja tem missionários e estão em países de perseguição. E alguns trabalhando com refugiados. É punk. Aqui no Brasil tem? Deve ser. Alguém que, porque está sendo pregado o Evangelho de Cristo, ele odeia Cristo. Pode ter.
O que nós mais temos no Brasil não é cristofobia. Nós temos a religião-fobia, temos a intolerância-fobia, temos o orgulho religioso-fobia, temos o nariz empinado religioso-fobia, nós temos o teleevangelista-fobia e a prosperidade do pastor-fobia. A fobia dos religiosos dos dias de hoje é porque eles só fazem esse tipo de coisa. Mas às vezes nós somos roubados e massacrados porque amamos a Cristo e porque também estamos no mundo decaído. Isso acontece com a gente também. Tem dias que nós somos o cara que está caído. Tudo que nós esperamos é que passe alguém e nos ajude. Não importa se é um samaritano. Na hora que a gente está mal, pode até ser um samaritano que a gente que é judeu não gosta, sabe? Pode até ser. Não me importa se ele é estrangeiro, se é mulher, se é homem, se é gay. Você pode me ajudar? Você me dá uma carona? Você me empresta seu celular? Eu fui assaltado. Nós precisamos de alguém que nos ajude. E que bom que nós estamos abertos, porque a dor faz a gente não fazer perguntas. A dor nos aproxima de quem ama, a dor nos aproxima dos misericordiosos, sem a gente fazer conta e sem perguntar quem ele é nem de onde ele veio. Ele está simplesmente me ajudando. Muitas vezes nós somos o que está caído. Às vezes nós somos o intérprete, Jesus jamais seria. Às vezes somos o sacerdote, Jesus jamais seria. Às vezes somos o levita, Jesus jamais seria. Às vezes somos o que está caído, esse Jesus seria. Porque ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Pelas suas machucaduras nós fomos sarados, ele foi oprimido, ferido de Deus, de quem os homens não fizeram caso algum. Era um homem de dores, que sabia o que era padecer, não fez caso da ignomínia. É preciso muito amor para se pendurar na cruz sem dó. Deixar-se ser surrado sendo o Filho de Deus, podendo pedir miríades de anjos para defendê-lo, mas preferindo dizer, Pedro, guarda a espada, que é para a cruz que eu vou. O problema é que quando nós caímos e somos quem está caído, nós, às vezes, perdemos a fé e achamos que Deus não está conosco e até transformamos isso em falta de fé e murmuração. Mas Jesus é aquele que sabe o que é padecer. Talvez essa seja uma boa lição para nós. Sabermos o que é padecer e que há momentos em que nós vamos enfrentar tribulações, porque no mundo teremos aflições. Mas o Senhor está conosco. Ele é bom. E temos uma comunidade. Porque o outro personagem é o samaritano que ninguém gostava e o judeu odiava, inclusive o intérprete da lei para quem Jesus contava essa parábola. E ele diz que esse samaritano parou. O interessante, são muitos detalhes essa parábola, é que o levita e o sacerdote, o que dá a entender o texto, é que vinham por aquele caminho, viram o cara e deram a volta. O samaritano estava no seu caminho e ele olhou e falou, pô, tem um cara ali, não está por aqui. Ele poderia até não ter visto, ou se alguém dissesse, você não ajudou, eu não vi, mas ele deixou o seu caminho para ir lá. Como Cristo que deixou o seu caminho para vir nos salvar. Nós deveríamos ser também, já que às vezes somos aquele que está caído, deveríamos ser também como um bom samaritano. Ele jogou o vinho sobre a ferida para desinfetar, tinha teor alcoólico, né? O vinho, a uva fermenta. Depois ele amoleceu com óleo e passou óleo, porque o óleo isolava de poeira e de qualquer outro tipo para uma infecção. Depois colocou no seu animal, sobre o seu animal, quer dizer, ele passou a andar a pé, levou para uma hospedaria, pagou 2 denários, tirou do bolso e disse, se faltar alguma coisa eu volto. Eu gosto dessa passagem. O denário era o pagamento por um dia de trabalho, tipo assim, vou pagar 2, no terceiro eu volto. Yes! Terceiro dia eu estou de volta. E eu pago por ele. Esse é o mais difícil de nós sermos. O mais fácil é sermos o intérprete, depois o sacerdote, depois o levita, e caído vira e mexe a gente tá. Mas ser aquele que está disposto a perder para que alguém tenha,
é algo que costumeiramente nós não conseguimos fazer. Jesus jamais seria aquele intérprete, jamais seria aquele sacerdote, jamais seria aquele levita. Ele se fez um pobre caído para que nós tivéssemos salvação. E ele é o bom samaritano. Ele é tanto que está caído quanto aquele que socorre. Desprezado pelos homens, desprezado pelos judeus, mas a salvação e quem paga o preço estavam numa mesma pessoa, em Cristo. Esse é o mais difícil de sermos. É o mais difícil. O sacerdote, o levita e o intérprete da lei, a nossa hipocrisia escolhe. Ser alguém que está caído, as circunstâncias nos lançam naquele lugar. Agora, para ser o bom samaritano, a gente tem que acordar e reconhecer a hipocrisia que carregamos. E que da boca para fora é muito fácil falar amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aliás, o que eu mais vejo no Brasil hoje é Deus acima de todos. Deus acima de tudo. Só esqueceram a segunda parte, e o próximo como a ti mesmo. Porque eu digo que é Deus acima de tudo e passo por cima do próximo. Mas, como os evangélicos não têm a sua fé originária do evangelho, aceitam qualquer coisa e está valendo. Deus nos livre dos evangélicos. Desculpe, você me convidou, Renato, agora aguenta. Mas o que Jesus nos convida é para ser aquele que paga o preço. E aí Jesus pergunta: e aí, macho velho? Depois da história, você me perguntou quem era o próximo. Quem é o próximo do cara que está caído? Porque o levita passou próximo. E o sacerdote também passou próximo. Esse cara poderia ter virado as costas e ido embora porque a história de Jesus estava agredindo a religião judaica. Mas como com certeza o intérprete da lei tinha muita consciência de como era hipócrita também a casta sacerdotal e levítica, ele ouviu até o fim. Acho que ele ficou até o fim ouvindo a história e não virou as costas. Paulo no Areópago viraram as costas para ele. E também em Jerusalém, na sua defesa depois da terceira viagem missionária, também viraram as costas. Ele poderia ter virado as costas, mas ele falou, não é que esse Jesus vai chegar, porque o que ele está falando é bem assim mesmo. E é bem provável que um samaritano que a gente odeia seja melhor do que um levita e um sacerdote. Então, quem é o próximo? Enquanto tudo isso passava na cabeça desse cara, provavelmente, se ele for um cara como uma tranqueira como eu e você, deve ter passado na cabeça dele. Ele disse, é o cara que usou de misericórdia, é o que tem o Hesed dentro dele. Então, meu amigo, não basta você falar de cor, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não basta você fazer as suas reuniões da igreja, não basta você fazer os seus ensaios, cumprir as suas metas, escrever os teus relatórios. Não basta você querer ser bonzinho e fazer algo de bom para herdar a vida eterna. Não basta você fazer as coisas dentro das quatro paredes. Se você me ama e se você quer saber como é que você entra na vida, eu sou a vida. Então entra na minha. Comece a praticar o que você diz que acredita. E comece a viver o que você diz que sabe de cor. Nós estamos longe disso pra caramba. E o mundo está no caos e ele caminha para o fim. Já está escrito e profetizado, não tem o que mudar. Mas se Jesus também contou essa parábola é porque deveria ter muitos bons samaritanos que, ao invés de teorias, apesar de poder tê-las, fariam da sua praxis, da sua prática, o maior sinal da sua fé. E a sua fé sairia muito mais dos seus gestos de misericórdia do que da sua teologia sistemática bem pautada. E talvez esse mundo conseguisse encontrar algum nexo num grupo de pessoas que no domingo frequenta um lugar e canta músicas e prega alguma coisa. Porque se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós não vamos entrar no reino dos céus. E se nós só formos conhecidos porque somos frequentadores de uma igreja evangélica no fim de semana, isso não muda nada
a vida de quem está caído e nem de quem está assistindo. Se ao fim dessa parábola você entendeu que rato come queijo e gato bebe leite, e que nós somos missionários, portadores das boas novas, quem sabe temos uma chance de falarmos: Senhor, tem misericórdia de nós, e que a minha escolha correta de ser um servo teu de verdade e por essa minha podridão para fora para ser uma nova criatura possa acontecer hoje. Senhor, obrigado pelos momentos que o Senhor nos deu, pela parábola do bom samaritano. É a tua voz, Cristo, Filho de Deus, ao nosso ouvido, ao nosso coração. E o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nos ajuda a ouvirmos com a nossa alma, com os ouvidos do nosso coração, com o nosso ser. E nos encontremos no verdadeiro papel de servos de Deus, que vivem diante do mundo a vida de Cristo, não apenas da boca para fora. Que esse nosso arrependimento possa gerar salvação ao nosso redor pela tua graça e a tua misericórdia nos acompanhe. Nós te amamos. E se o Senhor nos diz: apacente as minhas ovelhas, nos dá graça para que a nossa vida seja um instrumento de bênção na vida de tanta gente que está caída pelo caminho, ao nosso lado, no nosso caminho, ao nosso redor. Obrigado, nos transforma e nos usa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos da EB Metrô, beijo no coração, Deus abençoe vocês. Se você ainda está na pandemia, não sei até quando o vídeo fica disponível, se cuide, siga os protocolos e que Deus nos abençoe. Obrigado, Renato. Obrigado, Andressa. Deus abençoe vocês e até a próxima.